Senhor para todos, a paz do Senhor para aquele que está em casa, mas está nos acompanhando pela rede social. Eu estou aqui com a nossa amiga Pamela, no horário da Escola Bíblica Dominical, e é com grande alegria que hoje nós estamos aqui nos reunindo para encerrar o primeiro trimestre de 2020. Nós vamos começar fazendo uma oração ao nosso Deus, uma oração de agradecimento por esse instrumento que é a internet, as redes sociais, para que nós possamos estar juntos, mesmo distantes. Vamos orar. Bondoso Deus, queremos te louvar e te agradecer por esta dádiva, que é podermos falar, Senhor, com os nossos irmãos, mesmo à distância, e sendo, Senhor eterno, ouvidos por eles e também recebendo, Pai querido, esta palavra que vem, Senhor, do céu para os nossos corações nesta manhã. Nós estamos encerrando de maneira diferente o primeiro trimestre de 2020, mas crendo que o Senhor é conosco nesse momento de aflição, nesse momento de inquietação e até mesmo de incertezas. Permanece conosco, é o que nós te suplicamos no nome de Jesus. Nós vamos nesse instante ouvir um louvor da nossa harpa cristã, e você pode pegar a sua harpa. Eu estou com a minha aqui, ó. Hino de número 254 da harpa cristã. Estão conosco o diácono Luiz Carlos Renovato Guedes. Eita! Como também o evangelista Ismar, e eles vão nos ajudar nesse louvor. Tudo isso, irmãos, é para que todos possam matar a saudade, né? Matar a saudade da Escola Bíblica Dominical. Então vamos louvar a Deus com esse hino 254, mais perto de Jesus. Então que nós possamos estar mais perto de Jesus nesse momento de incertezas que nós estamos vivendo. Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor e convido os valentes nessa manhã para louvarmos ao Senhor Jesus. Aqui
Antes de nós começarmos a discorrer sobre a nossa lição, que tem como tema a família natural segundo os valores e princípios cristãos, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, porque nós vamos fazer um encerramento bem dinâmico e nós vamos precisar muito da ajuda de todos os irmãos. Tá? Então, de posse da revista e de posse da Bíblia Sagrada, vocês vão conseguir nos acompanhar melhor e principalmente poder participar desta live. Eu vou dar um tempo enquanto os irmãos pegam as revistas e pegam as Bíblias e pedir a você que convide outras pessoas para participar dessa sala de vídeo, porque é importante que muitos que estão distantes e não podem estar na escola dominical possam também participar. Então entre nessa sala de vídeo e dê um palpite, chute uma resposta, chuta não, acompanha pela revista e acerta a resposta, vai ficar melhor. Todos apostos, então, nós vamos começar fazendo um resumo da lição de número 1, que tem como tema Família, um projeto elaborado por Deus. E eu quero, antes de começar a esboçar esse tema, mostrar que nós temos aqui uma pergunta que está ligada a essa lição, a lição de número 1. Todos estão visualizando? Família pode ser considerada como a primeira criação do Jardim do Éden ou a primeira instituição criada por Deus ou ainda criada por Deus no primeiro dia. Então, enquanto você procura aqui essa resposta dessa questão, nós vamos ler o texto áureo da nossa revista, que está em Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. A verdade aplicada dessa revista fala que a família é uma instituição divina como parte do projeto da criação e estabelecida antes do pecado da humanidade. O nosso texto de referência, todos podem acompanhar, está em Gênesis 2, nos versículos 21 ao 25. Que diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos teus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Nós estamos aqui diante da origem do matrimônio, né? A primeira instituição criada por Deus foi a família. Portanto, Deus é o idealizador da família. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a família é um elemento natural, universal e fundamental na sociedade. A deterioração da sociedade acontece por quê? Porque foi deteriorada a família. Afinal, é na família que tudo começa, é o primeiro meio social que o ser humano tem conhecimento, é a família. Então, independente da formação, é na família que o ser humano começa a amar, se importar com o próximo, seguir regras, receber as primeiras noções de certo e errado, e essas vão influenciar o seu comportamento na sociedade. Provérbios 22:6, melhor. É muito claro quando a gente encontra essa passagem bíblica dizendo: ensina ao menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Todos conhecem essa palavra e ela está de maneira frequente nos lábios de muitos.
E este ensino é deveras importante. Precisamos realmente voltar a praticar o que diz essa palavra. Então a família, ela é luz da criação de Deus, né? Deus criou a família com propósitos e também fundamentou em princípios para que fosse dirigida de maneira forte por Ele. Efésios 5, 31, 32 diz que por isso deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Este é o grande mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E esse versículo em que Paulo escreveu aos Efésios, justamente reforça a origem do matrimônio e que a família é comparada à igreja, onde tem Cristo, o cabeça, e é aquele que dirige e fortalece e aprova as decisões tomadas pela família à luz da palavra de Deus, lógico. Nós vamos finalizar essa revista, essa lição, dizendo que existe um modelo estabelecido por Deus para a família. O modelo bíblico para o casamento sempre será um homem e uma mulher. O que passar disso é invenção humana e maligna, com certeza. Deus não somente criou essa instituição, mas estabeleceu princípios para que seus alicerces não ruíssem diante das tempestades. Vamos à lição de número 2, mas antes eu gostaria de saber qual foi a opção escolhida por aqueles que nos assistem. Opção A, B ou C. A família pode ser considerada como? Acertou quem respondeu a primeira instituição criada por Deus. A paz do Senhor a todos. Nós vamos falar agora um pouco sobre a lição 2. Lição 2, família, princípios e valores. O texto áureo dessa lição está lá em Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verdade aplicada, o primeiro ato divino após criar a família foi abençoá-la. Além disso, ele também estabeleceu princípios e valores para protegê-la e fortalecê-la. Aqui está a nossa pergunta da lição 2, princípios divinos para o matrimônio. Quais são os princípios divinos para o matrimônio? Alternativa A, princípio do novo relacionamento, princípio da unidade, princípio da permanência. B, amor e respeito mútuo, exercício do perdão, temor a Deus. C, casa edificada sobre a rocha, boa administração do convívio familiar. Coloque aí a sua opção nos comentários. No final nós vamos ver quem acertou. E sobre a lição 2, um rápido resumo. Não vou ler o texto de referência. Um dos pontos aqui que a gente quer deixar destacado são os fundamentos que edificam a família. É importante que a família esteja alicerçada na rocha, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Ou seja, em princípios divinos, uma casa edificada pelo Senhor. E os princípios bíblicos para o casamento, o novo relacionamento, unidade, permanência. Deus criou o casamento para ser uma união permanente. Ele deseja que, longe das influências e das interferências, o casal aprenda a aceitar um ao outro e a trabalhar com respeito às suas diferenças e discordâncias. E os o temor a Deus, amor e respeito mútuo e o exercício do perdão. Para tudo isso, é necessário uma comunicação eficaz, que é quando a gente vai falar agora da lição 3. Antes disso, nos comentários aí, deve ter alguém tentando acertar a nossa pergunta.
E a alternativa correta é a alternativa A. Alguém acertou? Ainda não? Vamos para a lição 3. A lição 3, ela é muito interessante, porque tem muito a ver até com esse momento que nós estamos vivendo, né? Falando a respeito da comunicação no ambiente familiar. E nós temos aqui a pergunta a respeito dessa revista, a respeito dessa lição, quer dizer. Mas antes, nós vamos ler o textório que fala que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Está em Provérbios 18, 21. Então nós temos a comunicação como um dos aspectos fundamentais na construção e também manutenção do ambiente harmonioso na família. Vamos à nossa pergunta. Escolha a opção certa, hein? Falar bastante é bom para a harmonia familiar? Alternativa B, devo sempre me manter calado na minha família? E alternativa C, há tempo de estar calado e tempo de falar. Quais das três alternativas você escolheria quando o tema é comunicação? Então, a Bíblia está cheia de orientações e alertas sobre o uso dessa relevante capacidade do ser humano. Nós fomos capacitados por Deus para nos comunicar. E isso, em muitos momentos, é excelente, é maravilhoso. Poder expressar a nossa opinião, poder vender o nosso produto, poder falar de virtudes, falar da beleza da natureza e falar de tantas coisas. Mas, em alguns momentos, é interessante refletir como nós devemos nos expressar, como nós devemos nos comunicar, como diz a lição. Então, nós somos criados para interagir, sim, mas olha o que diz, como professora que sou, vou sempre no conceito da palavra, né? Comunicação, o ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens, capacidade de trocar ou discutir ideias, dialogar. É um dos conceitos de comunicação. Então, baseado aqui na nossa revista, nós temos que pensar sobre a relevância da comunicação. É extremamente relevante saber se comunicar de maneira assertiva, de maneira que possamos ser bênção, canal de bênção na vida de alguém. Que as nossas palavras sejam para motivar, para elevar a estima daqueles que nos cercam do nosso próximo. E não de denegrir a imagem ou até mesmo se tornar como um canal de desmotivação, de desânimo para aquele que nos ouve. É extremamente importante observar o que a Bíblia diz a respeito da comunicação. O autor também nos chama a atenção, nessa lição, que a comunicação não se dá apenas pela fala, mas os gestos, os olhares, o comportamento, como que o corpo se expressa, também é algo que é observado por aqueles que estão à nossa volta, que estão ao nosso redor e tentam se comunicar conosco. Às vezes nós deciframos alguém pela maneira como ele anda, como ele gesticula, e aquilo a gente consegue analisar a pessoa e até mesmo dizer se a fala dele condiz com aquilo que ele está dizendo ou não. Então, a expressão corporal e o tom de voz é acompanhante desse processo de comunicação. Eu quero finalizar dizendo que Provérbios 15, o versículo 1 diz que a resposta delicada acalma a nossa alma. Que possamos ser assertivos nessa comunicação. Que possamos ser realmente alguém na direção do Espírito Santo para abençoar aqueles que nos cercam. Então, antes de falar, nós precisamos pensar, refletir, orar e até
buscar a direção do Espírito Santo para que as nossas palavras estejam sendo realmente palavras de bênção na nossa família e também na sociedade. Porque tudo que a nossa família ela acaba contribuindo de alguma forma na sociedade. Vamos lá essa comunicação eficaz, né, que precisa haver no casal, na família e inclusive na intimidade do casal. Mas antes, nós vamos responder a pergunta. Opção A, B ou C? Acertaram? Que alegria! Então a opção certa é a opção C, né? Há tempo de estar calado e há tempo de falar, que está lá em Eclesiastes 3. Nós vamos comentar a lição 4, que tem tudo a ver com comunicação, né? A lição 4, o título dela é Orientações Bíblicas sobre a Intimidade do Casal. Textual. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, 4. A verdade aplicada é fundamental que os cônjuges cultivem uma intimidade baseada no amor, respeito e cuidado mútuo, de acordo com a palavra de Deus. É muito bom que nós tenhamos esse tema, né, incluído aqui na revista sobre família, que até um tempo atrás poderia ser um tabu falar disso. E a nossa pergunta é, lição 4. Orientações bíblicas sobre a intimidade do casal. Assinale C para certo ou E para errado. Aí você que vai responder aí pode colocar uma resposta embaixo da outra na mesma linha. No mesmo comentário, né? São princípios para uma intimidade sadia. Um amor cuidadoso e protetor, certo ou errado? Conviver com entendimento, priorizar os bens materiais, cultivar uma boa comunicação. Sim, Deus criou o sexo para o bem-estar do casal no casamento. Do casal no casamento, frisando bem. Dois tornam-se uma só carne, mas eles continuam sendo diferentes. Então é importante a comunicação, o respeito mútuo e a preocupação do que um ou outro está sentindo, né? O importante é que haja muito respeito, comunicação e se preocupar em descobrir como agradar e o que faz o outro feliz. Esta comunhão entre o casal vai ajudar na hora de enfrentar as tensões, que é aqui a lição número 5. As respostas já foram dadas. Um amor cuidadoso e protetor, certo ou errado? Certo. Conviver com entendimento, certo ou errado? Certo. Priorizar os bens materiais, errado. E cultivar uma boa comunicação, certo e essencial. Lição número 5. A lição número 5, enfrentando as tensões no casamento. Existem momentos tensos no casamento, Pamela? Não! Existe sim! Ela ainda não descobriu, mas existe sim. Não esquece que eu estou presente. Então, a tensão no casamento é uma realidade, né? É uma realidade. Nós vamos só refrisar um pouquinho aqui nesse cabo de guerra, né? Antes de falar um pouco mais a respeito do cabo de guerra, né? Dessas tensões de casamento. E eu vou ler o textuário dessa lição, que é um textuário que a gente costuma recitar muito no meu lar. A gente recita mesmo, já decoramos já.
mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Então vamos usar a palavra de Deus em todo o tempo no nosso lar. Ao invés de, muitas vezes, usar citações que não vão nos edificar, que não vão nos trazer benefício nenhum, vamos fazer uso da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não deve ser usada apenas quando a gente lembrar que temos uma Bíblia em casa, ou nos momentos de dificuldade, de tristeza, de aflição, nos momentos difíceis, lembrar da Bíblia Sagrada. Nós somos convidados a ter a Bíblia Sagrada não só nas nossas estantes, na nossa mesa, mas tê-la em nosso coração. E fazer uso dessa palavra em todo o tempo. Então, enfrentar as tensões do casamento e com essa palavra nos guiando vai ser muito mais fácil. Vamos ler a pergunta relacionada a essa lição? Enfrentando as tensões do casamento, lição de número 5. Assinale afirmações verdadeiras apenas, hein? Fica de olho. Alternativa A: todos os casais invariavelmente, palavra difícil, enfrentam situações conflitantes. B: casais cristãos não enfrentam conflitos. Tá certo essa afirmação? Ou não? C: no dia a dia, saber lidar com conflitos de forma sábia é o que determina o sucesso ou o fracasso do relacionamento. Então, alternativa A, B ou C é verdadeira. Vamos lá, falar dessa questão tão interessante que nós temos no nosso casamento. A realidade das tensões. Não existe casamento perfeito. Assim afirma, alguns escritores. A grande questão não são as tensões, mas como enfrentar essas tensões e resolvê-las. As tensões, elas vão, já que não existem pessoas perfeitas, também não vão existir casamentos perfeitos. Porque já que casamento é feito por duas pessoas diferentes, já disse a nossa irmã aqui. Logo, os conflitos vão surgir. Enquanto eu gosto de preto, o meu parceiro gosta de branco. E qual é a diferença de tudo isso? Eu tentar convencer que ele tem que gostar de preto, ou ele tentar me convencer que eu tenho que gostar de branco? Não! É respeitar a opinião dele. Ele prefere branco e eu respeito isso. Eu prefiro preto e ele precisa respeitar isso. Então, atenção no momento de, vamos dizer, de conflito no casamento, é a gente respeitar o ponto de vista da pessoa, tentar entendê-lo, se colocar no lugar do nosso parceiro, e assim nós vamos resolver de forma muito mais rápida esses momentos tensos que existem no casamento. Tensão, a gente pode conceituar como algo que está prestes a se romper. Eu estiquei tanto um tecido que ele pode não suportar e romper, e rasgar-se. E aí vai ficar mais difícil costurar, com certeza, esse tecido. Então a gente, nesses momentos de conflitos, a gente não estica tanto esse tecido, Ou seja, nós precisamos ser mais maleáveis. De onde surgem os conflitos? É importante a gente saber onde se originou o problema para que a gente consiga enfrentar esse problema e solucionar. Não adianta simplesmente remediar. Talvez a origem do problema continue lá, a gente passe por aquilo, continua o nosso relacionamento, continua o nosso casamento, mas em algum momento aquele
possamos realmente confrontar esses problemas e resolver. É só assim que a gente consegue solucionar. A solução dos conflitos está realmente na possibilidade de enfrentá-los e resolver. O escritor aqui da revista, ele cita algo muito importante para nós, que os conflitos são oportunidades de crescimento na nossa vida, de amadurecermos. É muito difícil nós crescermos quando não há confrontamento. É muito difícil o amadurecimento quando não há essas pausas para reflexão, para pensar num problema que está existindo, como resolvê-lo. E eu quero animá-los. Nós não estamos sozinhos. Nós temos promessa na palavra de Deus para vencer esses conflitos. Que bom, né? Que bom que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco, viu, irmãos? Para nos ajudar, glória a Deus, a vencer as dificuldades. Olha que bom, Ele nos ajuda. Às vezes nós não sabemos nem como sair do problema, mas o Espírito Santo dá para nós uma luz e a gente vence os conflitos. Então, para vencer os conflitos familiares, é preciso confrontar esses problemas, ter unidade, diálogo como prevenção e perseverar sem nunca desistir. Vamos seguir essas orientações aqui para nós sermos bem-sucedidos. A primeira recomendação é buscar ao Senhor com sabedoria e Ele vai nos dar habilidade para enfrentar esses conflitos. Conflitos financeiros vão surgir, hein, Pamela? A Pamela vai abordar melhor esse assunto. Mas antes nós vamos responder aqui a questão. Assinale as afirmações verdadeiras. Todos os casais, invariavelmente, enfrentam situações conflituosas. Certo ou errado? Certo! Oba! Casais cristãos não enfrentam conflitos. Errado, enfrentam sim. E no dia a dia, saber lidar com conflitos de forma sábia. O que é o que determina o sucesso ou fracasso do relacionamento. Certo ou errado? Certo! Então nós temos aqui só a B, né, que não tá legal. Vamos lá com a Pamela. Lição 6. A necessidade de um planejamento financeiro. Quando mexe no bolso, aí complica, né? O textual está lá em Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Verdade aplicada. O planejamento financeiro é imprescindível para a administração das finanças no lar. Vamos para o nosso quiz aqui. Lição 6. Necessidade de um planejamento financeiro. Devemos evitar a precipitação que pode ser considerada como: alternativa A, pressa irrefletida, prudente. B, pressa refletida, prudente. C, pressa irrefletida, imprudente. Vão aí pensando e durante o resuminho aqui vocês podem dar a sua resposta aí nos comentários. Eu lembro dessa aula quando nós demos, né, na igreja presencialmente, e nós tivemos algumas dicas que nós passamos para os irmãos. Eu, a Larissa e o Leandro Augusto tivemos a oportunidade, o privilégio de dar algumas dicas. E se você quiser depois procurar, você pode procurar na página da igreja, que você vai achar essas dicas de como fazer esse planejamento, porque agora nós não teremos tempo, né, para passar de novo. Mas eu queria aqui destacar que nós somos mordomos de tudo que o Senhor nos deu. Então, o que é um mordomo, né?
na época eu perguntei na classe da mocidade: mordomo é aquele que serve um cafezinho? Ou é aquele que traz um biscoitinho? Né? Na nossa cabeça pode até parecer que é, mas não é. O mordomo é aquele que é responsável por administrar o patrimônio do seu senhor. Então, aqui nessa terra, nós também devemos honrar o nosso Deus com as nossas finanças. Né? O cristão, ele não deve ter um nome sujo, ele deve se preocupar em pagar. Pode acontecer, né? Porque nós estamos aqui sujeitos, né? Podem acontecer situações que nós não controlamos, mas o ideal é que nós consigamos planejar, né? E em caso de emergência, nós temos uma reserva. Aqui até coloquei: não agir por impulso, não seja consumista, planeje os seus gastos, pense antes, não vá com o cartão de crédito ver a loja de sapatos, mulherada. Peguei no calo do sapato, né? Homens, cuidado com a internet, que vocês ficam olhando lá, uma notícia, de repente está estourando do lado assim, uma coisa que você quer comprar, que você já pesquisou, eles te pegam mesmo. Então, cuidado com a Black Friday, né? O importante é nós termos a ideia que nós honramos a Deus quando nós planejamos. E seja dizimista, oferte voluntariamente. O dízimo é uma parte da nossa renda que não é nossa, né? Nós devolvemos para o Senhor em gratidão, em atitude de gratidão por nós termos recebido aquilo. É claro, é uma atitude de fé, mas seja dizimista, faça essa prova com Deus e você vai ver como será abençoado. Aí aqui nós vamos responder. Eu não consegui nem ler direito, vou deixar a Mara responder. Qual a alternativa que acerta? O que vocês acham? Devemos evitar a precipitação, que pode ser considerada como pressa, irrefletida e imprudente. É a resposta certa. Portanto, a letra C. Essa é a resposta certinha. O mais importante é reconhecer a Deus como Senhor de tudo. Assim, nenhuma ameaça externa poderá destruir os valores cristãos implantados na família. Então, aqui nós vamos passar aqui para o tema valores, né? Nós não tivemos a lição 7, que são dos valores, então nós vamos para a lição 8, que na lição 7 foi o batismo, né? Isso. Certo. Então, lição 8, o desafio da criação dos filhos. Esse dia foi um dia também que eu lembro com alegria. Quero parabenizar os professores por um dia da nossa escola bíblica dominical. Foi um dia bem legal e eu tive o privilégio de assistir a aula do Eudes. Eudes, foi muito boa a sua aula. A Adelaide também foi boa. Adelaide foi boa? A aula da Adelaide também foi muito boa. O Danilo também deu aula na classe Timóteo, foi muito boa, parabéns, viu? O Leandro Augusto foi solicitado pela classe Crescendo com Cristo e Agnus Dei. E eu não tive a oportunidade de assistir, mas disseram para mim que estava super aprovado. Então, parabéns àqueles que foram desafiados e aceitaram o desafio de dar aula nesse dia. Lição 8, o desafio da criação dos filhos. A pergunta do nosso quiz da EBD: como honrar os pais? Alternativa A, procurando agradá-los. B, demonstrando confiança neles. C, com atitudes desrespeitosas. D, ajudando-os nas necessidades. Os pais
devem preparar seus filhos para o futuro. Os filhos são como flechas. E aqui quero fazer um parênteses. O Eudes fez a flecha na aula. Ele lançou a flecha com toda a sua desenvoltura. Porque é como se nós pudéssemos esticar um arco e mirar o alvo que nós queremos que nossos filhos cheguem, né? O pai e a mãe, eles têm essa responsabilidade de mirar seu filho onde você quer que ele chegue. O que você quer para o futuro do seu filho? O que você quer que ele seja quando ele crescer, né? Mas que ele já mostra que ele é mesmo pequeno. São os pais que ensinam sobre respeito, limites e honrar os próprios pais, honrar os mais velhos, as autoridades. Pais conscientes da sua responsabilidade na educação dos filhos são inspiradores. Então o filho pode, eu sempre falo isso na classe Ágape, né? E você pode olhar para aquela sua referência, sua mãe, seu pai, ou uma pessoa que você tenha como referência na sua criação, e pensar, né? Nós como os pais, nós podemos ser exemplos do que ser ou exemplos do que não ser. Então nós devemos ter essa preocupação e esse cuidado em ser inspiradores, que seu filho possa olhar para você e dizer: eu quero ser como meu pai quando eu crescer. Resposta do quiz: como honrar os pais? Procurando agradá-los? Sim! Sim! Demonstrando confiança neles? Sim! Com atitudes desrespeitosas? Nunca, nunca, jamais. E ajudando-os nas necessidades? Sim, sempre. E aqui fica a dica para esse tempo que nós estamos passando, né? Às vezes a gente pode falar para um idoso, para o seu pai, para a sua mãe: olha, não saia de casa, mas ele não vai sair se você sair por ele. Vá ao mercado, socorra seus pais, seus velhinhos aí nesses dias, cuide deles. Mas olha, se até aqui você identificou algum problema na sua família, não se desanime, porque Jesus é poderoso para transformar a família. Vamos lá então, pessoal. Lição de número 9, nós vamos falar agora. E nós temos uma situação aqui que, apesar de ter sido nos tempos de Jesus, são situações que a gente se encaixa também, né? A Bíblia tem esse poder de tão antiga, mas tão atual ao mesmo tempo, em que a gente consegue se ver na problemática das pessoas, na situação que as pessoas viviam, e obteve ajuda daquele que é soberano para resolver as situações adversas. Então a lição 9 fala do poder de Jesus para transformar a família. Nós só encontramos essa passagem em João 2. Eu falei para todos pegarem as suas Bíblias, mas até agora parece que a gente não abriu a Bíblia. Estamos usando aquilo que a gente escreveu, os versículos que a gente escreveu. Então eu quero convidar a todos a abrirem essa passagem, que só João escreveu no capítulo de número 2. Então, o Evangelho de João, capítulo de número 2, está registrada esse texto, a partir do versículo 1, as bodas em Caná, as águas feitas em vinho. Então, eu estava pensando aqui, como Jesus pode transformar uma situação complexa em uma situação oposta, uma situação prazerosa, uma situação boa, né? Só Ele tem esse poder de fazer essas coisas. Às vezes, aquilo que nós estamos achando que não há possibilidade de se resolver, o Senhor faz de uma maneira que nós ficamos até surpreendidos. Nós vamos à nossa pergunta do quiz, aqui, antes da gente dar continuidade, fazer esse resumo da lição de número 9. Nos tempos de Jesus, os casamentos judaicos duravam um final de semana, 5 dias ou uma semana.
Quanto tempo? Para nós já é bastante tempo, né? Uma noite para nós já está bom, mas nos tempos de Jesus, as celebrações duravam quanto tempo? A, B ou C? Vou ficar aguardando a resposta de vocês. Eu quero chamar a atenção aqui do ponto A, e o nosso ponto de partida é justamente pensar que foi feito aqui um milagre, e podemos dizer que é o primeiro milagre de Jesus. Quando, onde e por que esse milagre aconteceu? Nós entendemos nesse momento por que essa lição, ou por que esse texto, ou por que essa situação faz parte dessa lição em que nós abordamos, ou melhor, dessa revista em que nós estamos abordando a família. Então, o cenário era uma festa de casamento. É onde se inicia realmente um casamento. É uma cerimônia em que são trocados votos, trocadas as alianças, em que é feito juramento. E perante muitos, nós fazemos esse juramento para com o nosso cônjuge. E Jesus escolheu justamente esse cenário para iniciar os milagres durante o seu ministério público e terreno. Jesus escolheu o casamento numa aldeia no oeste do Mar da Galileia, era próxima de Nazaré, e é considerada uma região humilde. Então, se durando 3, 5 ou até mesmo uma semana, como está o nosso quiz, para nós já é bastante tempo. Os casais da atualidade se preparam para oferecer uma cerimônia durante horas só. Né? Nós vemos que é 4, 5 horas, 6 horas mais tardar, e são feitos cálculos de quantas pessoas estarão nesse recinto e o quanto podem consumir para se programar, preparar uma festa. Mas 3 dias já é bastante. Pela região onde moravam, que era uma região humilde, não era um casal de grandes posses. E o que era mais difícil nesse cenário? Deixar o vinho acabar em plena celebração era motivo de escárnio e também uma situação embaraçosa no meio da sociedade. E aqui entra Jesus, deixando lições preciosas para nós no dia de hoje. Uma das grandes lições que Jesus deixa nessa situação em que ele transformou a água em vinho é que o cristão, ele pode ter a fé cooperando com as obras. O desespero não é a solução mais adequada na hora que surge um problema. O desespero, ele deve ficar totalmente de fora nessas questões, porque ele não vai nos levar à solução, de maneira alguma. Mas a fé, e aí ela deve permear o nosso relacionamento, ou até mesmo qualquer outro tipo de situação conflitante, né? E em segundo, vem a obediência à palavra de Deus. Entra aqui no cenário Maria, mãe de Jesus, foi falar com o mestre e aconselhou os serventes daquele casamento a fazer tudo que Jesus dissesse. Então, nós voltamos de novo para a Bíblia Sagrada. Faltando vinho, diz o versículo de número 3, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala e levai. Foi uma atitude simples, mas os serventes estavam ali justamente para fazer o que Jesus estava ordenando, encher aquelas talhas de água. E ali o milagre foi realizado. Nós tiramos lições para as nossas famílias. Uma lição que aquela família tirou, aquela família que estava começando, é que nem sempre as coisas acontecem exatamente como planejam. Mas, como Jesus era convidado para aquela festa, tudo acabou bem, né?
O vinho significa alegria, carinho, entusiasmo, respeito, atenção. Esses são os simbolismos do vinho. E são ingredientes indispensáveis para um casamento duradouro. Jesus estava presente e aquela festa não se acabou de maneira embaraçosa, nem foi motivo de escárnio naquela comunidade. Não, o contrário. Foi por muito tempo e até hoje é lembrada como o primeiro milagre realizado por Jesus. Então vamos à lição de número 10, mas antes nós vamos responder ao quiz. Vocês encontraram a resposta para essa pergunta? Sim ou não? Sim! Então, nos tempos de Jesus, os casamentos judaicos duravam uma semana, acreditem, é muito tempo. A festa era grande. Então, acertou quem respondeu a letra C. Nós vamos comentar também sobre a lição 10, a família e a igreja. O texto áureo da lição 10 diz assim, em Efésios 2:19, quem quiser acompanhar aí na sua revista ou na sua Bíblia. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Verdade aplicada, a família e a igreja são instituições divinas, estabelecidas de acordo com o plano divino e para a glória de Deus. Pergunta do nosso quiz. Igreja é: alternativa A, ajuntamento de pessoas. B, instituição divina, como parte do plano divino. C, defensora da família e dos valores cristãos. Você pode dar sua resposta aí nos comentários. Enquanto isso, tanto a família quanto a igreja são plano de Deus para a humanidade. A igreja deve ser defensora da família e a família deve ser promotora da igreja. E pensando nisso, né, quando a gente estava preparando aqui esse esboço, nós pensamos que nesses dias a igreja não pode se reunir nos templos, né, devido às circunstâncias. Mas a gente pode identificar que dentro da igreja se formaram muitas igrejas, cada um no seu lar. E esse ajuntamento de famílias, ele forma a instituição igreja. Isso é muito gostoso de se ver, muito bom, né? Na minha casa eu tenho um pastorzinho agora. O nome dele já é Davi, né? e ele quis ser pastor na nossa igreja. Isso é muito gratificante para os pais, né? E aqui nessa lição, trazendo para essa lição, temos famílias comprometidas com a palavra de Deus, comprometidas com as atividades da igreja e com o testemunho que pode deixar para o mundo, né? E isso fortalece a nossa igreja e também fortalece as famílias. A resposta do nosso quiz são duas. A dica da superintendente. A igreja é, então, a letra B, instituição divina, como parte do plano divino, e também a letra C, defensora da família e dos valores cristãos. Uma família consciente de seu papel na igreja nasce de um relacionamento conjugal aperfeiçoado por Deus. Então, assim, nós partimos para a lição 11, aperfeiçoando o relacionamento conjugal. Eu de novo, pessoal. Coitado de vocês. Tá acabando. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Cantares 8:7. Esse é um versículo muito usado nos convites de casamento, né? As pessoas gostam de falar de amor e um amor que não se acaba,
um amor infinito. E é bom que todos comecem pensando assim, mas também é bom que continuem pensando assim. Quando vieram aqueles conflitos que nós falamos lá atrás, aqueles momentos de tensão que nós falamos lá atrás, pensar também dessa forma, recitar aquele que foi tema do nosso convite de casamento, aquele que nós usamos, né, desde que desejamos fazer uma cerimônia para oficializar a nossa união. Então, nós partimos aqui dizendo que o aperfeiçoamento conjugal contribui para o bem-estar de toda a família. Mas antes vamos ao nosso quiz. Vocês não podem deixar de responder. Aperfeiçoar é melhorar, aprimorar, apurar? Ou B, desgastar-se, destruir pouco a pouco? A alternativa C é ir mais além, fazer mais, exercer, exceder em amor. Então temos aí um conceito, né? A, B ou C? Vamos pensar a respeito disso. Então o que vem a ser, nós falamos algumas lições atrás que não existem pessoas perfeitas, como também não existirão casamentos perfeitos. Por que nós estamos falando de aperfeiçoamento se não acreditamos que existem pessoas ou até mesmo relacionamentos ou casamentos perfeitos, famílias perfeitas, por que não dizer? Nós continuamos dizendo que isso é verdade, sim, que não existem pessoas perfeitas, que não existem casamentos perfeitos ou famílias perfeitas, mas isso não impede de nós melhorarmos dia a dia. Quando formos identificando essas imperfeições em nosso ser, né, em nós mesmos, ou nas nossos relacionamentos, ou em nossas famílias, nada nos impede de buscar a melhora, de corrigir, ou de, por que não dizer, aperfeiçoar aquilo que não está tão bom assim, ou que está bom, mas que pode melhorar. Há sempre uma oportunidade da gente ser melhor do que nós somos. Eu fui bem ontem, mas eu posso buscar ser melhor hoje. Isso vem a ser aperfeiçoamento. Nós só vamos ser realmente perfeitos depois que tivermos nosso corpo glorificado. É o que a Bíblia nos diz. E nós temos isso como verdade. Enquanto nós estivermos aqui presos a esse tabernáculo, como diz o apóstolo Paulo, nós não temos possibilidade de sermos perfeitos. Mas nós não podemos também nos acomodar em achar que eu nasci assim, eu sou assim, eu vou continuar assim. Não, nós podemos melhorar sim. À luz da Bíblia Sagrada, nós podemos todos os dias nos aperfeiçoar. Tendo Cristo como nosso exemplo maior. Ele nos deixou exemplo para que nós fôssemos melhor. E esse referencial que nós temos em Jesus, ele por si só já é suficiente para nós desejarmos todos os dias nos aperfeiçoar. Então vamos à resposta do quiz. Aperfeiçoar é, quem respondeu a letra A? Teve alguém aí que respondeu a letra A? Melhorar, aprimorar, apurar? Acertou! Mas eu também posso dizer que aperfeiçoar é ir mais além. Fazer um pouquinho mais do que nós estamos fazendo, é exceder em amor. Então, vai de encontro a tudo isso que nós acreditamos, que nós podemos, todos os dias, aperfeiçoar o nosso casamento, aperfeiçoar o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, aperfeiçoar o nosso relacionamento com aqueles que nos cercam, aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus. Nós podemos fazer assim. A lição 12 já foi a nossa primeira aula online, né? Em transmissão no Facebook, na página da Adílio Alpina Brumado de Minas, pelo nosso pastor Carlos França. Lição 12, as bênçãos de Deus para a família. O texto áureo diz assim: e eles disseram:
crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. Verdade aplicada: Deus planejou, instituiu, abençoou e instruiu a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. A família cristã, ela precisa resgatar a sua vocação de ser uma agência divina. No dilúvio, Deus preservou uma família. A chamada de Abraão inclui abençoar todas as famílias. A formação da nação de Israel foi por intermédio de uma família. E nós não vamos comentar a lição número 13, mas a vinda de Jesus, na forma humana, foi através de uma família. A nossa pergunta do quiz já vai ser pergunta e resposta nesse momento. Você tem que ser muito rápido. Provérbios 24, 3. Conforme Provérbios 24, 3 e 4, precisamos levar em consideração o quê? Abre então aí a sua Bíblia em Provérbios 24, versículo 3 e 4. Alternativa A, administração financeira. Alternativa B, sabedoria, inteligência e conhecimento. Alternativa C, aquisição de bens para o conforto dos membros da família. A alternativa correta é a letra B, sabedoria, inteligência e conhecimento. Estamos aqui caminhando para o final da nossa live. Até que eu estou gostando. Eu de novo, né, pessoal? Está sendo uma experiência nova para nós, mas gratificante, viu? E nós vamos finalizar a nossa live, não agradecendo, né? Só agradecendo mesmo a Deus por esta oportunidade, pela oportunidade de encerrar esse ciclo, porque para nós é importante o encerramento. Dizer para todos que casamento é uma instituição divina aqui na Terra e que nós devemos fazer de tudo para mantê-lo, né? Para preservá-lo. Eu quero mostrar a nossa última plaquinha. Não é um quiz, mas você poderá responder. Nós fizemos durante esse primeiro trimestre um desafio para os alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, enfim, para toda a igreja, que era a leitura do livro de Provérbios, que tem diversos conselhos e provérbios usados todos os dias por nós e por muitos que não se dizem cristãos. Está muito relacionado com a lição as lições que nós estudamos nesse trimestre, com toda a revista, falando a respeito da família. E a pergunta que não quer calar: você conseguiu ler o livro de Provérbios? Resposta: sim, não ou parcialmente. Eu acredito que as classes aí, que são todos os trimestres sendo motivadas a competirem entre si, deve ter essa resposta aí na ponta da língua. Nós tivemos 3 meses para fazer a leitura do livro de Provérbios, com 31 capítulos. Fizemos oficialmente no mês de fevereiro, apesar de ser um mês mais curto. Mas tinha até mais um tempo, né? Teve até mais um tempo. Quem está de quarentena esses dias, se pegou firme na leitura, conseguiu finalizar. Quero dizer para vocês, ainda dá tempo de ler esse livro, que tem conselhos maravilhosos para a família. Né? Já temos alguns sims aí subindo. Oh, glória a Deus! Não estamos sozinhos nessa peleja, né? Assim acreditamos. Meus irmãos, nós queremos agradecer a você que ficou conosco nesse... Gente, como a gente fala, né? 1 hora e 10 minutos.
Eu imaginei que fosse ser bem menos tempo, me enganei, mas né, tá bom, tá ótimo. Deus abençoe a você que esteve aí presente na nossa live, curtindo, respondendo o nosso quiz. E nós só podemos dizer que a igreja não pode parar, que nós não podemos parar, que a escola dominical não vai parar. Mas a escola dominical não é feita por uma superintendente ou por uma professora. A escola dominical, a gente tem como nosso slogan que a EBD é melhor com você. Então, eu repito esse slogan todos os dias e pode ser o nosso slogan. A EBD é melhor com vocês, com cada um de vocês. Continue orando, intercedendo. E no próximo domingo, nós já iniciaremos a nova revista, que tem como tema Salmos. Quem leu Provérbios, já finalizou essa leitura, então já pode começar Salmos. Porque o desafio é grande. Aproveite a quarentena. São 150 salmos à nossa frente. Então, na quarentena, a gente tem que ler pelo menos uns 3, 4 por dia para a gente conseguir finalizar aí esse trimestre, tá? Então, hoje nós temos a nossa live. Às 18h30 será realizado o culto. Nós ainda não estamos fazendo um culto presencial, mas o nosso pastor, juntamente com a sua família, com a sua equipe, estará realizando o culto hoje às 18h30. Não só você está convidado, convide mais alguém, convide um amigo, um vizinho, um parente, para participar da live e ser abençoado onde você está, do seu lado. Nós vamos agradecer a Deus nesse momento. Para finalizar essa live, eu quero dizer que bem-aventurados somos nós que temos a nossa confiança posta no Senhor. Os nossos olhos devem permanecer nele. É de onde vem a nossa salvação. É de onde vem o nosso socorro. É de onde vem a nossa proteção. É de onde vem a nossa providência. É do Senhor. Oremos. Bondoso Pai, nós só podemos te agradecer por este tempo, Senhor, que estivemos aqui, estudando, Senhor, relembrando as lições que nós já passamos aqui, já estudamos na Escola Bíblica Dominical. Te louvo pela vida dos meus companheiros, te louvo pela vida da Pâmela, Senhor, que está aqui conosco, foi desafiada e está aqui respondendo de maneira tão brava a este desafio. Muito obrigado por tudo que tu tem nos proporcionado. Eu quero te suplicar uma bênção especial em favor daqueles que fazem parte do grupo de risco, que estão, Senhor, reclusos em suas casas, mas que podem ser abençoados pelas palavras que estão sendo ministradas, Senhor, neste tempo, através dessas lives. Muito obrigado por tudo. É no nome de Jesus que nós te agradecemos e te bendizemos, louvamos a ti. Amém, meu Senhor. Amém.